Bom dia, irmãos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade do pastor de, essa manhã, poder falar com os irmãos e poder estudar a Bíblia junto com os irmãos. Gostaria, primeiramente, de orar, pedindo a Deus a orientação e a iluminação do Espírito Santo, para que nós possamos compreender a palavra dele essa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, reunidos, Senhor, em corpo de Cristo, para estudarmos da sua palavra, Senhor. Sabemos, Senhor, que sem a sua orientação, sem a iluminação que vem do Espírito Santo, nós não conseguiríamos entender a sua palavra, Senhor, porque somos pequenos demais para isso, Senhor. Mas pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude a compreender a sua palavra, porque sabemos que a sua palavra é a verdade, Senhor. Que nessa manhã eu não fale nada que não seja dito sobre ti, Senhor. Que o Senhor me ajude e que, apesar de mim, os meus irmãos sejam edificados nessa manhã, Senhor. Eu que te peço e te agradeço com o perdão dos meus pecados, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, antes de abrirmos as nossas Bíblias no texto base que nós vamos estudar essa manhã, eu gostaria de primeiramente ler algumas matérias com os irmãos sobre alguns assuntos que foram veiculados na mídia recentemente. A primeira matéria que eu gostaria de ler para os irmãos, eu vou fazer o seguinte: eu vou ler a manchete e vou ler uma pequena parte da matéria que foi veiculada. A primeira matéria é: Salto evangélico. 21 igrejas são abertas por dia no Brasil. Essa é a manchete. O texto é: 21 igrejas evangélicas foram abertas no Brasil por dia, quase uma por hora, ao longo da última década, indicam dados inéditos compilados pelo jornal que veiculou essa informação. Na ausência de versão atualizada do censo demográfico, os números são a evidência concreta de que a presença do grupo religioso no país, que superou 1/5 da população em 2010, acelerou seu ritmo no período mais recente. O crescimento da quantidade de templos superou em 12% o avanço da década anterior, que havia marcado até então o maior boom protestante da história brasileira. A cada 3 igrejas evangélicas existentes hoje no país, uma foi inaugurada nos últimos 10 anos. Essa reportagem ela foi veiculada em setembro de 2022. A segunda matéria diz o seguinte: estudo mostra rápido crescimento de igrejas evangélicas no Brasil. Em média, cerca de 17 novos templos foram abertos diariamente no país em 2019, segundo o levantamento da USP. Essa reportagem foi de junho de 2023, mês passado. A terceira matéria, e agora eu queria que os irmãos reparassem o contraste, a diferença das primeiras para essas daqui. Por que milhões de evangélicos estão abandonando suas igrejas? Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o número de cristãos evangélicos não determinados era de 9,2 milhões, o que prefazia 21% dos evangélicos na época. Os cristãos indeterminados são uma categoria de evangélico que não romperam com a confissão dogmática do cristianismo, porém, se desvincularam de forma institucional das igrejas. Conhecido popularmente no seio do evangelicalismo brasileiro como desigrejados, esse contingente de fiéis não para de crescer, chegando hoje, segundo alguns estudiosos, à marca de 16 milhões de pessoas. E essa reportagem foi de maio de 2023, um mês antes da reportagem anterior. E a última matéria, ela diz o seguinte: os desigrejados. Estudos sobre o fenômeno da desinstitucionalização contemporânea das igrejas evangélicas. O fenômeno dos desigrejados surge com a interpretação de que toda estrutura religiosa apresenta-se como instituição desnecessária, defendendo que a fé cristã pode ser exercida desvinculada da comunhão da igreja. E essa matéria ela foi disponibilizada pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela é um estudo
que foi publicação de uma tese. Agora, eu não me lembro bem se é uma tese de um doutorado ou de uma pós-graduação, mas é uma tese de algum estudioso. E agora eu coloco a questão para os irmãos. Como essas 4 matérias podem ser verdade? Como a gente pode ter, no mesmo período, um boom do crescimento de igreja e esse número discrepante com relação às pessoas que consideram a igreja uma instituição desnecessária? Então a gente pode pensar, no primeiro momento, que o problema está no jornalismo brasileiro, porque ele nunca foi muito confiável, na verdade, né? Então, muito provavelmente, 2 delas são verdade e 2 são mentira. Mas aí a gente vai bater num problema. E os números que foram apresentados? Será que esses números também são mentira? Porque uma coisa é a gente discordar do texto, mas fica mais difícil discordar dos números, não é verdade? Principalmente quando eles são acompanhados de termos como estudiosos afirmam ou segundo pesquisas recentes. Porque se tem 2 coisas que dão credibilidade para um texto jornalístico, é isso. São números e essas frases, que nos mostram que elas foram feitas por alguém que entende do assunto. Mas pode ser que ainda você não acredite nos institutos de pesquisa. Eles estão errados, eles fizeram essa pesquisa de forma errada. E isso fez com que esses números fossem discrepantes. Então, pode ser que 2 afirmações dessas sejam verdadeiras e ainda 2 sejam falsas. Mas quando eu li essas reportagens, irmãos, eu passei a pensar um pouquinho. E eu percebi que na avenida em que meu sogro mora, numa distância ali de 300 metros, existem 3 igrejas. E eu parei para pensar mais um pouquinho e eu percebi que da distância de onde eu moro para a casa dele, que tem uma distância ali de mais ou menos 1,5 km, tem pelo menos mais 4. Então, ou seja, são as 3 ali daquele raio, daquela distância de 300 metros, e mais 4 durante o caminho. E vocês provavelmente já perceberam isso também, que realmente tem se aberto muita igreja onde a gente mora, principalmente nas zonas mais periféricas. Não precisa mais ser um grande templo, basta que tenha uma portinha ali com um salão de 5x5, isso já é o suficiente para ser uma igreja. Então, essas 2 primeiras reportagens a gente consegue até verificar a veracidade dela. Realmente pode ser que esteja se abrindo muita igreja no Brasil. Isso necessariamente não é uma coisa ruim. Abrir igreja não é uma coisa ruim, vocês concordam? Mas e as outras informações? Que falam sobre as pessoas já acharem que a igreja se tornou uma instituição desnecessária. Essa pode ser mentira então, né? Mas eu parei para pensar um pouquinho e infelizmente eu consegui pensar em várias pessoas que eu conhecia que realmente estão com essa ideia. Elas realmente deixaram a igreja, elas abandonaram a igreja porque elas entenderam que elas não precisam estar ali mais. Elas entendem que elas já estudaram, elas já conhecem a palavra de Deus, então a partir daquele momento elas podem se virar sozinhas. Porque a comunhão com os irmãos não é uma coisa tão necessária assim, essas pessoas pensam. E se você parar para pensar, eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar algumas pessoas que você vai ter essa experiência também. Então agora a gente tem um problema, porque a gente pensando, a gente descobre que provavelmente, talvez não o texto todo, mas os números ali, eles podem estar próximos da realidade. Pode ser que realmente tenha se aberto muita igreja no Brasil, e realmente pode ser que as pessoas estão desanimando com relação à igreja. Estão abandonando a igreja, estão deixando de achar ela uma instituição relevante. E elas acham que elas podem praticar o cristianismo longe da igreja. Nessas reportagens eu consegui verificar esses números. Mas o que eu não consegui achar aqui foi uma explicação para eles. Essas reportagens elas estão muito preocupadas em analisar o que isso interfere na política, o que isso interfere na economia e o que isso interfere numa questão social. Mas elas também realmente não estão preocupadas com estudar isso mais a fundo para saber o que está acontecendo. Por que a gente tem tanta igreja abrindo e tantas pessoas descrentes com relação à igreja? E realmente, irmãos, se a gente for analisar essa situação usando como base somente
o que dizem esses doutores, esses especialistas, esses estudiosos, a gente não vai conseguir entender o motivo disso. A gente pode entender várias outras coisas, mas o motivo real disso a gente não vai conseguir entender. Mas teve um pescador que nos deu essa resposta. Um pescador, há muito tempo atrás, que foi transformado por Jesus e inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E ele tem a definição exata do porquê esse fenômeno está acontecendo no Brasil. Então eu vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias em 1 Pedro 2, do versículo 1 ao versículo 10. Primeira Pedro 2, de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra, angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Irmãos, nesse texto que a gente acabou de ler, Pedro, ele vai escrever sobre o que é a igreja. Com base nesse texto, nós vamos conseguir entender o que essas 4 matérias, por que elas estão relacionadas e por que os números delas podem ser verdadeiros. E a gente vai saber que elas todas podem ser verdade, porque elas estão baseadas em um erro, que é não saber o que é a igreja de Cristo, qual o seu valor e qual a sua missão. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos essa manhã. Eu gostaria de conversar com os irmãos sobre o que é a igreja, sobre o seu valor e a sua missão. Pedro, ele escreve essa carta em um contexto de perseguição. Ele escreveu essa carta não endereçada para uma igreja especificamente, como era o costume de Paulo, por exemplo, fazer. Paulo, ele escreveu uma carta para uma determinada igreja, e nessa carta ele abordava os principais problemas ali daquele meio. Pedro não fez dessa forma, porque Pedro, ele escreveu para o corpo de Cristo no geral, que sofria perseguições naquela época. Ele escreveu para o povo crente em Cristo Jesus, espalhado pelo Oriente Médio e pelo território que estava sendo ali tomado pelo Império Romano. Acredita-se que essa carta ela foi escrita próximo da morte de Pedro, porque ele morreu ali em torno do ano 67, depois de Cristo. E as perseguições aos cristãos se intensificaram próximo dessa época, ali perto do ano 64. Então acredito que ele estava próximo da sua morte, e que essa carta ela foi principalmente feita e escrita para os irmãos, para encorajar durante esse momento de sofrimento. Isso já nos dá uma informação muito importante sobre o texto que a gente acabou de ler. Porque Pedro que escreveu essa carta não é provavelmente o Pedro que você tem em mente.
Quando você pensa em Pedro, qual que é a primeira coisa que você pensa? Quando se fala em Pedro, o que vem na sua mente? Para mim, é muito difícil imaginar Pedro e desassociar aquela ideia de que ele desembanhou a espada dele e cortou a orelha do soldado. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente vê Pedro é aquele Pedro bravo, aquele Pedro inconsequente, que toma a decisão precipitada. Aquele Pedro que precisa ser diversas vezes repreendido por Jesus, porque ele fala coisas, inclusive, que não estão de acordo com o que Cristo ensina. Então, o Pedro que escreve esse texto não é o Pedro inconsequente que corta a orelha de um soldado. Nem mesmo aquele Pedro que precisou ser repreendido por Cristo com aquela frase dura, arreda Satanás, porque ele ainda não tinha entendido que para existir igreja era necessário que Cristo morresse. Então, enquanto Cristo falava da morte dele, Pedro falava, para com essa ideia, você não vai morrer, não vai acontecer nada de ruim com você. Ele não tinha entendido ainda que para existir uma igreja precisava da morte de Cristo. E também não é aquele Pedro que acreditava que Cristo era o Salvador apenas dos judeus. Porque nessa época, quando ele escreveu essa carta, os acontecimentos daquele texto de Atos 10 que a gente estudou no domingo passado, já tinham acontecido na vida dele. Ele já tinha tido aquela visão, ele já tinha ido para a casa de Cornélio, e ele já tinha declarado como verdade que Deus não fazia acepções de pessoa. Então, enquanto anteriormente eles imaginavam a igreja como aquele amontoado de apenas de judeus, Cristo já tinha mostrado para ele, não é isso. A igreja é diferente do que você está pensando. E ele já tinha isso em mente também. E também não é aquele Pedro que negou a Cristo por medo. Esse Pedro aqui, alguns anos depois, ele seria crucificado de cabeça para baixo, conforme a tradição da época, porque ele não se negaria a levar a palavra de Deus para a igreja de Cristo. Então a verdade é, irmãos, que Pedro, ele foi trabalhado, ele foi ensinado durante a vida dele com Cristo sobre o que era igreja. E ele demorou para aprender isso. Ele demorou diversos anos e uma caminhada toda com Cristo para aprender o que é a igreja. Isso para que no momento de perseguição ele pudesse instruir a igreja e encorajá-la. E para que hoje nós pudéssemos estudar e entender o que é a verdadeira igreja de Cristo e qual é o seu valor. Então, eu gostaria de voltar ao texto bíblico, voltar a nossa atenção agora principalmente para o versículo 4. Porque Pedro aqui, ele está usando uma ideia de construção para explicar o que é a igreja de Cristo. Né? Com esses, a gente vai estudar 3 ensinamentos. Com certeza tem muito mais ensinamentos nesse texto. Mas eu separei 3 essa manhã, que vão nos ajudar a entender aquelas matérias que a gente leu, porque elas são verdade e combater as mentiras que fazem com que esse erro aconteça no meio da igreja. A primeira verdade que eu gostaria de conversar com os irmãos está logo no versículo 4. Vou pedir para os irmãos manterem as suas Bíblias abertas. E ele vai falar o seguinte: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. O primeiro ensinamento de Pedro aqui é que a igreja é formada de pedras vivas. Então não é apenas essa construção aqui, esses blocos, o cimento que junta eles, não é um prédio em si. A igreja não está contida em 4 paredes, mas a igreja é formada por pedras vivas. Eu entendo que esse conceito os irmãos já estão cansados de ouvir, mas muitas vezes nós nos esquecemos dele. E nós nos esquecemos de um ponto fundamental, que é o fundamento da igreja. E esse é o primeiro erro que eu gostaria de corrigir com os irmãos esta manhã. É sobre o ensinamento de que a igreja, ela está fundamentada na pedra que vive. Pedro vai usar mais 2 expressões com relação a isso, no versículo 6 e no versículo 7. Ele diz o seguinte: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E no versículo 7 ele também vai falar: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra, a pedra angular. E é aí que a gente tem o primeiro problema que causa
os grandes problemas da igreja atualmente. É a falta de fundamentação. Quando o crente ele quer trocar o fundamento da igreja, aí nasce o grande problema. E o que é o fundamento? Fundamento é aquilo que dá a sustentação e a força para a edificação. A partir desse ensinamento nós podemos tirar os dois erros, um mais explícito e um mais velado. O primeiro e o mais explícito seria a troca total do fundamento. E você pode pensar, não, mas não tem ninguém que quer trocar o fundamento da igreja. Todo mundo sabe que o fundamento da igreja é Cristo. A não ser essas igrejas satânicas que estão surgindo hoje em dia, mas talvez elas nem contabilizem nessas matérias, porque elas não são igrejas cristãs. Mas as igrejas cristãs, elas não querem trocar o fundamento, você pode pensar. Então, por esse pensamento, você pode me afirmar que você não conhece ninguém que vai para a igreja em busca de bênção material. Ninguém que vai para uma igreja procurando o enriquecimento. Ou alguém que procura uma igreja atrás de grandes milagres, ou de libertações de demônios. Demônios, por exemplo, que podem trazer atraso para a sua vida amorosa. Você nunca viu uma pessoa nessa situação. Ou você também nunca viu aquela pessoa que encontra uma igreja, e ela frequenta ela uma vez e ela fala o seguinte: eu me encontrei na igreja X, porque lá eu senti a presença do Espírito Santo. Ali no louvor eu senti até aquele arrepio na espinha ali, eu sei que ali com certeza tem Espírito Santo. Você nunca ouviu uma pessoa dizer assim? Essas pessoas, para elas, o fundamento ele foi trocado. Porque o que sustenta a igreja para essas pessoas pode ser qualquer coisa, menos Cristo. Pode ser a realização de milagres, pode ser a bênção financeira, pode ser a libertação de demônios, mas Cristo, embora ele esteja ali, ele seja citado, ele não é a pedra angular, ele não é o fundamento, não é da onde sai a força dessa igreja. A força dessa igreja sai de outro lugar. E talvez você não veja isso como um problema para você, porque você não tem esse problema. Você não troca o fundamento dessa forma, de uma forma tão explícita. Você não vê, eu não vou para a igreja em busca de bênção financeira. Eu busco a Cristo na minha igreja. Mas a verdade é que às vezes os problemas mais explícitos, eles são mais difíceis da gente cair. Mas o problema para a gente se encontra naqueles problemas mais velados. Aqueles que estão mais escondidos ali. E esse problema, ele se encontra no confrontamento entre fundamento e adequação. Porque muitas vezes as pessoas elas estão buscando a igreja que mais se adeque às necessidades dela. Vocês já viram alguém assim? Alguém que fala, não, naquela igreja ali eu me encaixo. Ali eu consigo fazer parte daquele corpo, porque ali eu me encaixo, ali tem lugar para mim. Essas pessoas, elas sabem da fundamentação da igreja, elas sabem que Cristo é o fundamento, mas elas priorizam a adequação no lugar da fundamentação. Então, se eu tenho filhos, para mim é necessário que a igreja tenha um departamento infantil muito forte. Que aquela igreja tenha programação todo final de semana, que eu consiga deixar minhas crianças numa salinha durante o culto, para que eu preste mais atenção no culto, porque eu sei que ali elas vão estar sendo cuidadas, e tem uma programação de UCP toda semana, e eu consigo ver as minhas crianças cantando na frente da igreja ali, quase todo domingo. Então, se para mim o importante é que as minhas crianças sejam bem cuidadas, o que eu vou achar bom é uma igreja que tem um departamento infantil forte. Aquela igreja assim vai ser boa para mim. Aquela igreja vai se adequar. Se eu gosto de ler, eu vou procurar, por exemplo, uma igreja que tem um baita de um clube de um livro. Porque ali eu consigo me encaixar. Se tem um clube de livro ali e eu consigo ler, aí essa igreja é maravilhosa para mim. Ou se você gosta de música, você vai procurar aquela igreja que tem uma equipe de louvor excelente. Só de profissionais. Não erra um tom. É estilo Projeto Sola.
Então, nessa igreja, eu me encaixo perfeitamente. Essa igreja é adequada para mim. Aqui eu sinto que eu faço parte do corpo. Percebam, irmãos, que nenhum dos pontos aqui falados, eles desqualificam uma igreja. Ou eles tornam ela piores. Muito pelo contrário. São pontos que, se a fundamentação estiver certa e eles existirem, excelente. Se a equipe de louvor for boa, muito bom. Se existir um clube de um livro e eu gostar de ler e eu conseguir participar dele, vai ser uma bênção na minha vida, com certeza. Se o departamento infantil ou o departamento de adolescentes for forte e o meu adolescente puder participar de programações, também é muito bom. Aonde está o problema aí? O problema está quando esses pontos, eles são mais importantes do que o fundamento da igreja. Quando você vai falar com o irmão sobre o que ele viu numa igreja nova que ele visitou, qual é a primeira coisa que ele fala? Ele vai falar de diversas coisas. Ele vai falar, o pastor é muito bom. O pastor, ele prega rapidinho ali, ó. Ele falou, eu consegui entender o que ele disse ali, foi rápido, um culto muito rápido, eu achei excelente. Ou a gente vai falar, não, a equipe de louvor é muito boa. Eles tocaram ali, ó, parecia profissional tocando. Ou a gente fala, não, tem muita programação naquela igreja. Na nossa não tem. A programação de vez em quando lá não, lá depois do culto, quando foram dar os avisos, nossa, foi 20 minutos de aviso só falando das programações que ia ter. Geralmente são esses tipos de informações que nós recebemos quando nós perguntamos, e aí, como que é aquela igreja? Quando na verdade a primeira resposta deveria ser, aquela igreja tem o fundamento em Cristo. Lá se pega a verdade. Lá eu ouvi sobre a palavra de Deus. Talvez aquele problema mais explícito para a gente não seja o problema real. Mas esse problema mais velado, sim. Talvez nós tenhamos priorizado a adequação no lugar da fundamentação. E isso explica muito aquelas duas primeiras matérias, não é verdade? Porque nós juntando os dois problemas, tanto o mais explícito quanto o mais velado, agora não tem limite. Porque se em uma igreja eu recebo um pacote X de benefícios, vamos dizer assim, aqui eu tenho libertação de demônios, eu tenho bênção espiritual e eu tenho prosperidade financeira. Mas se aparece mais uma, que oferece tudo isso, mas eles também oferecem ali aquele travesseiro que realiza seus sonhos enquanto você dorme. Por que não? Na verdade é um benefício a mais. Então essa igreja que te oferece algo a mais, ela já é importante para você. Então qualquer portinha que ofereça mais benefícios, ela pode ser uma igreja em que você se torna um membro. Isso explica a abertura de igreja de forma desenfreada. Porque enquanto algumas pessoas estão ganhando com isso, outras estão sendo enganadas com isso. E por um motivo básico, a troca de fundamento. Se o fundamento for o correto, se o fundamento for a pedra que vive, se o fundamento for Cristo, esse problema não iria acontecer. Porque a busca por prosperidade, ela não iria ser o fundamento da igreja. A igreja que consegue libertar mais demônios, ela não iria ser o fundamento da igreja. E sim Cristo. E esse é o primeiro ensinamento. É o ensinamento de que se a igreja estiver com o fundamento no lugar certo, com certeza as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque essa é a palavra de Cristo. O segundo ensinamento que eu queria destacar com os irmãos esta manhã está no início do versículo 9. Que diz o seguinte: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu lembro muito bem quando eu era adolescente, convidaram na igreja uma banda para tocar no culto de jovens.
E o nome da banda era Propriedade Exclusiva. Eu achei o máximo aquilo ali. Principalmente porque o nome era um nome legal. Olha só que nome legal. Propriedade Exclusiva. A música que eles tocavam também era muito boa. Eles tocavam um rock bem legal. Então se adequava ali com o que eu gostava. Mas o fundamento estava no lugar certo. Então não tem problema tocar rock. O pessoal mais idoso da igreja não gostou muito porque eles acharam muito moderno para eles, né? Talvez agora eu também achasse mais moderno. Era um pessoal mais cabeludo, sabe? Mas agora que eu estou ficando careca, eu não ia gostar muito. Mas era uma banda que era totalmente descolada na época. Eles tinham um nome legal, eles tinham uma aparência legal. E eu fiquei pensando muito nisso, de propriedade exclusiva. Mas quando nós paramos para pensar no peso que essa informação tem, nós conseguimos perceber o valor que a igreja tem. E quando nós pensamos em propriedade exclusiva de Deus, é um peso muito grande. O primeiro ensinamento foi com relação ao fundamento. E o segundo é com relação ao valor da igreja. Muitas vezes nós não damos o devido valor que uma propriedade exclusiva de Deus merece, né? É extremamente preocupante que alguns crentes, eles julguem desnecessária a comunhão com a igreja. A comunhão com o corpo de Cristo. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: Satanás sempre odiou a comunhão cristã. Desde que a união é a força, ele faz o seu melhor para te convencer a viver longe da comunhão da igreja. A comunhão da igreja é tão importante que Satanás ele emprega todas as suas forças para tentar destruir isso. E com algumas ideias nocivas, ele tem conseguido. Eu vou pedir para você olhar para o irmão do seu lado agora. Qual que é o valor que você enxerga nesse irmão? Qual que é o valor dele para você? Muito provavelmente você está perto de alguém da sua família. Mas agora imagine um outro irmão, que não seja parente seu ou familiar seu. Qual é o valor que você tem dado para ele? E aqui eu não quero fazer nenhum discurso motivacional do sentido, não, olhe para o irmão do seu lado e fale para ele que ele é precioso. Não é essa a ideia. Mas qual é o valor real que você tem dado para ele? Que você tem dado para a comunhão com ele? Que você tem dado para o momento em que você chega na igreja e que você encontra o seu irmão e você cumprimenta ele, que você pode saber como foi a semana dele, que você pode louvar ao seu Criador junto com ele. Qual é o valor que você tem dado para isso? A verdade é que talvez, irmãos, nós tenhamos falhados em como mensurar o valor do nosso irmão e, por consequência, nós falhamos em como mensurar o valor da igreja de Cristo. Porque se a igreja de Cristo é feita de pedras vivas, nós somos a igreja de Cristo. Se você falha no valor que você dá ao seu irmão, muito provavelmente você falha no valor que você dá para a igreja e no valor que você dá para a comunhão com ela. Existe um texto bíblico muito interessante para ajudar a gente a mensurar o valor da igreja. E o reverendo Weber Campos Júnior, ele usa esse texto para falar sobre o tema. Eu vou pedir para a igreja abrir as suas Bíblias em 1 Crônicas 11, do 15 ao 19. 1 Crônicas 11, do 15 ao 19. Eu vou contextualizar o que estava acontecendo nessa passagem bíblica para os irmãos. Aqui Davi, ele tinha acabado de se tornar rei. E ele estava sitiado, na verdade, pelo exército dos filisteus. Ele estava num lugar, numa caverna de Adulão, e o exército filisteu estava em volta dele, ali tomando a cidade de Belém. E nessa hora, Davi, ele sente uma vontade. Ele sente a vontade de beber a água do poço de Belém. Mas seria uma tarefa muito difícil, porque aquele lugar estava tomado pelos filisteus. Vamos ler então o texto para ver o que acontece nessa passagem. É a partir do versículo 15. 3 dos 30 cabeças desceram a penha
indo ter com Davi à caverna de Adulão, e o exército dos filisteus se acampava no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e levaram a Davi. Ele não quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberei eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? Pois com perigo de sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Então, nesse texto, é narrado a história desses 3 valentes, que quando souberam que o seu rei queria beber água daquele determinado poço, eles não mediram esforços. Eles falaram: se Davi quer beber água daquele poço, ele vai beber água daquele poço. Eles foram e romperam o acampamento dos filisteus. Eles derramaram sangue, eles lutaram, eles batalharam por aquele pouquinho de água. E quando a gente lê esse texto de uma forma não dando a devida atenção que ele merece, é possível que a gente pense: mas o que aconteceu aqui? O que Davi estava pensando? Porque pensem comigo, ele fala que ele quer beber a água, e é aquela água específica, não pode ser qualquer outra água, tem que ser aquela água, daquele poço. 3 dos seus valentes vão e correm risco de vida para conseguir aquela água. Eles se arriscam, eles derramam sangue. E quando eles feridos voltam e entregam aquele pouquinho de água para Davi, Davi fala o seguinte: eu não vou beber. Eu não posso beber. No primeiro momento você pensa: onde ele estava com a cabeça? Por que ele fez tudo isso? Porque aquelas pessoas precisavam correr o risco de vida. Mas na verdade, irmãos, o que acontece aqui é que Davi, ele entende o valor que aquela água tem. Aquela água, ela era valiosa demais para que ele bebesse. Porque como que a gente mensura o valor de alguma coisa? O valor de alguma coisa, ele é dado conforme o preço que é pago por ela, certo? E Davi entendeu que para aquele punhado de água, o preço pago foi muito alto. Aquilo ali já não era mais apenas água. Para ele ter aquela água foi necessário um derramamento de sangue. Foi necessário um esforço muito grande. Então Davi não bebe da água. Davi, ele entrega aquela água em libação a Deus. Porque ela é preciosa demais para beber. Então agora eu peço que você olhe novamente para o seu irmão. E agora você mensure o valor dele. O seu irmão vale aquilo que foi pago por ele. E o preço pago por ele foi muito alto. O preço pago pelo seu irmão, o preço pago pela igreja de Cristo, foi a morte dele na cruz. Então, quando alguém desmerece a comunhão entre irmãos, ele está desmerecendo também o sacrifício de Cristo. Porque foi pago um alto preço por essas vidas. Foi pago um alto preço pelas pedras vivas. Então, quando a gente entende o valor da igreja de Cristo, como é possível para o crente ignorar a importância dessa comunhão? Como é possível a gente ler matérias como aquelas que a gente leu, a última principalmente, que falam que alguns cristãos, eles julgam desnecessária a instituição da igreja. Que é totalmente possível você viver a sua vida cristã de forma totalmente desmembrada de uma igreja.
a ideia de que o corpo de Cristo é formado por membros. E se onde há corpo, há membros, e se eu sou membro, eu consigo fazer parte daquele lugar, ela tem sido totalmente desvirtuada por essa ideia. A ideia de comunhão cristã, ela vem perdendo força, porque na verdade, o erro é a mensuração do valor da igreja de forma errada. Quando eu olho para o meu irmão e enxergo apenas um irmão, um pecador, uma pessoa que comete erros, que pode vir a me magoar em algum momento, eu não levo em consideração o preço que foi pago por ele. Eu não levo em consideração que eu devo olhar para a igreja de Cristo como ainda imperfeita, mas que vai vir a ser uma igreja perfeita, e que eu preciso trabalhar nela, porque é ali também que eu vou me aperfeiçoar. Quando a gente não mensura o valor correto da igreja de Cristo, a gente diz que a gente é perfeita. Porque se eu olho para o meu irmão e vejo um pecador, muito provavelmente eu estou olhando para mim e estou vendo um cara perfeito. Se só nele está o erro, e eu não consigo fazer parte daquele lugar porque ali está cheio de pecador, então eu entendo que eu sou perfeito. E eu posso viver sozinho, porque eu me basto. Olha o peso dessa informação. Você chega a negar o sacrifício de Cristo para a sua vida. Porque se você se basta, se você alcançou a perfeição, o sacrifício de Cristo não é mais necessário para você. A gente observa algumas afirmações, como por exemplo, eu não preciso ir para a igreja, eu estou estudando a Bíblia em casa. O importante é eu me apegar a Deus. O resto não tem tanta importância. Essa afirmação ela pode não parecer tão nociva, mas chega ao ponto de que se a gente olhar para o íntimo dessa pessoa, ela está negando o sacrifício de Cristo. E esse é o segundo ensinamento que Pedro passa nesse texto. O ensinamento de que o valor da igreja está naquilo que foi pago por ela. E foi pago um alto preço. O último ensinamento que eu gostaria de estudar com os irmãos nessa manhã é sobre a missão da igreja. E o texto para isso está no final do versículo 9 ainda, irmãos. Onde ele diz o seguinte. Ele vai narrar, o que a gente acabou de ler sobre a propriedade exclusiva de Deus e vai dizer: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aqui nós temos a missão da igreja. Aqui nós temos que Cristo, Deus nos fez o que somos para podermos proclamar, levar ao mundo aquilo que Ele é. E essa verdade é importante para combater uma ideia que ela é muito comum lá fora, e ela vem entrando na igreja de forma velada. Ela vem entrando de fininho na igreja e ela vem confundindo muito os irmãos. No livro Por que Amamos a Igreja, que foi escrita por 2 pastores americanos, os autores eles vão apresentar ali alguns motivos do porquê as pessoas se desencantam com a igreja. O tema do livro é Por que Amamos a Igreja? E ele vai tratar do porquê as pessoas desanimam com relação à igreja. Um dos motivos que ele fala é a questão do motivo missiológico, que trata da missão da igreja. Nesse ponto ele vai falar com relação àqueles irmãos que falam a seguinte frase: a igreja perdeu a relevância dela na sociedade, pois ela não causa o impacto que ela deveria causar na sociedade. Para essas pessoas, a igreja ela é vista mais como uma organização social, Para elas, a igreja ela deveria causar um grande impacto naquilo que se vê no mundo. Como é possível a igreja estar ali dentro de 4 paredes, como por exemplo na África tem tanta gente passando fome? Como é possível a igreja estar ali dentro de 4 paredes, quando aqui mesmo no Brasil tem tanta pessoa morrendo de frio,
no inverno? Como a igreja pode ficar ali dentro de 4 paredes, quando a economia do Brasil e a economia do mundo vai andando de mal a pior? Cadê a transformação que a igreja deveria causar na sociedade? Verdade é, irmãos, que essas pessoas, elas enxergam a igreja como uma organização social e elas não conseguem entender que o trabalho evangelístico seja feito quando existem tantos problemas sociais no mundo. Quando nós falamos de missão da igreja, nós não estamos aqui tentando desprezar qualquer impacto que a igreja possa ter no social. Mas a questão é, quando a igreja foca no social, com certeza a missão real dela está sendo desprezada. Para as pessoas que pensam desse jeito, elas não estão realmente preocupadas ou pensando no impacto que a igreja deveria causar cumprindo a sua missão. E sim, elas querem ver um impacto diferente, não um impacto bíblico. Porque vocês têm que concordar comigo que se a igreja cumpre a missão dela, ela causa impacto. Uma igreja que cumpre a missão dela no bairro, ela realmente vai mudar aquele bairro. Aquele bairro vai ter uma cara diferente porque aquela igreja está lá. Porque aquela igreja faz o trabalho dela. Ela cumpre a missão dela. Mas não é esse tipo de impacto que essas pessoas querem ver. Elas querem ver, na verdade, aquela igreja que tem aquele sopão na frente da igreja, sabe? E que as pessoas podem ver aquele lugar como um ponto onde eu vou matar minha fome. Ou aquela igreja que está sempre aberta aos finais de semana, com agasalho para dar para todo mundo que precisa. E a gente vê aquela fila enorme de pessoas necessitadas, indo ali para buscar agasalho. A igreja deve fazer missões relacionadas a, por exemplo, campanha do agasalho? Nesse momento você deve pensar, não, mas eu lembro muito bem que o pastor Davi falou que a gente tem que fazer sim. Então acho que tem alguma coisa errada aí. Realmente, a gente deve fazer esse tipo de coisa. Mas essa ideia de função da igreja com relação à organização social, ela vai vir muito mais da nossa demonstração de amor a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós fazemos o bem ao próximo. Quando nós amamos a Deus e temos o nosso coração no lugar certo, fazer boas obras é uma coisa que vai fluir naturalmente. Mas o grande erro das pessoas que pensam dessa forma é quando elas trocam a ideia de missão principal e da necessidade que a igreja tem de demonstrar o amor de Deus para o mundo. O amor de Deus é demonstrado ao mundo pelas nossas boas obras. Mas a missão da igreja não é essa. A igreja, ela tem uma missão muito específica. E a missão dela é uma que mais ninguém faz. As boas obras a gente pode ver em qualquer lugar. Se a gente virar a esquina aqui no corpo de bombeiros, provavelmente vai ter ali uma campanha do agasalho. Mas o único lugar onde a palavra de Deus é divulgada é na igreja. E essa é a nossa missão. No versículo 10, Paulo diz o seguinte, Pedro diz o seguinte, ele diz que nós não éramos povo, mas agora nós somos povo. Ele diz que nós não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora nós alcançamos a misericórdia. Na verdade, irmãos, nós éramos inimigos de Deus. Como nós não fazíamos parte do povo de Deus e não tínhamos a sua misericórdia, nós nos encontrávamos na situação de inimigos de Deus. E pela misericórdia dele, essa situação ela muda. Nós passamos a fazer parte do seu povo. E Deus faz com a gente o que mais ninguém faz. O que rei nenhum pode fazer com os seus servos.
Ele transforma a gente de inimigos e ele passa a nos tratar como embaixadores. Você passa da situação de inimigo de Deus para um embaixador de Deus. É como se os Estados Unidos pegassem o Osama Bin Laden e transformassem ele no representante do país. Ele passa a representar o país, ele passa a ser a cara do país. É ele que anuncia as coisas que o país faz. É ele que anuncia o que o país pode fazer. É o que Deus faz com a gente. Ele tira a gente da situação de inimigos de Deus e passa a gente para a situação de embaixadores. E nós passamos a ter a função de proclamar a verdade do Evangelho. Essa é a única função que a igreja não pode deixar de fazer. Se uma igreja não cumpre com a questão de auxílio aos pobres, ela não está cumprindo com uma função importante, sim. Mas a única coisa que essa igreja não pode deixar de fazer é pregar o Evangelho. Porque só a igreja faz isso. Concluindo, irmãos, Pedro, ele nos ensina sobre a igreja aquilo que ele demorou uma vida toda de caminhada com Cristo para aprender. Durante todo um amadurecimento espiritual, ele aprende o que é o corpo de Cristo. E ele sabe que a igreja vai ser atacada como corpo. Mas que quando nós entendemos que a igreja ela tem que ter o seu fundamento na pedra angular, e que se o fundamento estiver no lugar certo, a igreja vai bem. Ele nos ensina também que a igreja vale aquilo que foi pago por ela. E foi pago um alto preço na cruz. E ele vai nos ensinar também que nós agora somos embaixadores da verdade do Evangelho. E que quando nós entendemos esses 3 pontos, com relação ao fundamento da igreja, ao valor que a igreja de Cristo tem, e a nossa missão no mundo, como embaixadores de Cristo, nós podemos dizer que com certeza a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Podem abrir igrejas, podem fechar igrejas, podem entrar membros, podem sair membros, mas a igreja de Cristo vai continuar de pé, desde que ela esteja fundamentada em Cristo, e que o valor dela seja mensurado de forma correta, e que nós entendamos a nossa missão. E que Deus nos abençoe, irmãos.